Você já ouviu falar em uma história onde o amor, orgulho, ambição e dinheiro se enfrentam a cada página? Hoje vamos mergulhar em A Senhora, romance de José de Alencar, que, mesmo publicado em 1875, ainda nos dias de hoje tem muito a nos ensinar sobre dinheiro, ambição, orgulho e sentimentos verdadeiros. José de Alencar, um dos grandes nomes do romantismo brasileiro, retrata que aqui nem o índio e nem a natureza, mas sim a vida no Rio de Janeiro. A Senhora retrata da sociedade burguesa, seus preconceitos e suas relações movidas ao dinheiro e status. Senhor Seixas, seja bem-vindo ao seu lar. Fique à vontade, afinal foi um dote que o trouxe até aqui. Como? Aurélia, que palavras são essas? Não se faça de inocente. Paguei-lhe 100 contos de réis para ser sua esposa. Temos um contrato. O amor, esse ficou no passado. Aurélia, perdoe-me. O ouro me cegou, mas o coração não se cala. Eu ainda a amo. Ama-me agora que sou rica. Onde estava esse amor todo quando era apenas uma pobre moça? Eu sei que fui covarde, fui fraco, mas eu quero te provar-lhe que sou digno, não de sua fortuna, mas sim do seu coração. Seu arrependimento é tarde, Fernando. Mesmo assim, ainda luto contra o sentimento de vingança que fere meu coração. Talvez o amor seja mais forte que a vingança. Vai! Fernando, eu quis castigá-lo para mostrar-lhe o preço da ambição. Mas dentro de mim, eu nunca deixei de amá-lo. E eu, mesmo envergonhado, nunca a te esqueci. Prometo-lhe de hoje que serei um esposo verdadeiro e não um mercenário. Então, que a partir de hoje, seja o amor e não o ouro a sustentar nossa união. A Aurélia, protagonista do livro A Senhora, é uma mulher que está à frente do seu tempo. Ela é forte, dedicada e usa o dinheiro como arma em uma sociedade machista. Então, gente, eu fui chamada pelo grupo para fazer uma participação no trabalho, fazer uma gravação para falar um pouco sobre o feminismo, né? O que é o movimento e qual a relevância desse movimento para os dias de hoje também. E aí, como vocês podem ver, eu tô com uma colinha aqui, porque vocês já sabem que a minha cabeça ela funciona em fichamento, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que começar pensando quando a gente fala de feminismo é que as pessoas tendem a associar muito o que é um movimento contra o machismo, né? E tudo bem, o feminismo ele luta contra o machismo, mas a gente não reduz ele a apenas isso, né? Quando a gente pensa em feminismo, a gente está pensando em um projeto social, um movimento social que abarca todo um coletivo. Então o feminismo ele é para todas as pessoas, né? Então quando a gente pensa nesse coletivo, a gente está pensando em uma sociedade mais justa, em uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária. E aí a gente tem que pensar sobre quem a gente está fazendo esse movimento. E aí a gente fala sobre as mulheres, né? Então é um movimento especialmente tomado à frente pelas mulheres que buscam aí direitos, conquistas através de muita luta. E aí é importante a gente parar aqui para pensar de quais mulheres a gente está falando. Então o feminismo ele teve várias ondas, né, ao longo do tempo, e nem sempre durante esse tempo foi pensado em todos os tipos de mulheres. E hoje não existe ou não deve existir um feminismo que não abarque todas as mulheres, né? Então é importante que a gente tenha sempre em mente a interseccionalidade. Então a gente pense nas diversas mulheres, porque somos diversas, né? Então em mulheres trans, em mulheres PCDs, em mulheres de diferentes orientações sexuais, em mulheres que são mães, em recorte de raça, de classe, enfim, muitos outros que podem entrar aqui, tá? Então, essas diferenças nossas, tanto dentro do próprio gênero quanto com os outros gêneros, ela não pode significar desigualdade. E hoje a gente sabe que mesmo dentro, né, das mulheres, mesmo falando desse gênero, a gente tem essas desigualdades mesmo entre nós, né? Entre as nossas diferenças a gente acarreta desigualdades, né? A gente tem como consequências desigualdades também. E aí a gente teve também ao longo do tempo muitas conquistas. Então, por exemplo, o nosso direito de voto hoje, ele foi uma conquista muito simbólica para o movimento, né? Mas a gente tem inúmeras leis hoje que vêm através dessa luta do movimento feminista. Então eu peguei um folderzinho que a gente tem aqui no GNI, né, de algumas
algumas leis que protegem as mulheres. Vou ler algumas aqui para vocês. Então a gente tem a lei do acesso gratuito ao parto humanizado, a gente tem a lei Joana Maranhão, a lei Maria da Penha, a lei Minuto Seguinte, a lei Carolina Dickmann e muitas outras, né? Então, para quem não conhece o GNI, ele é um núcleo de estudos de gênero e sexualidade que é institucionalizado, né, na nossa instituição. Não só aqui, em outras instituições também, mas aqui especificamente no Baiano tem esse nome. E quando a gente está falando ainda dessas conquistas que o movimento feminista ele busca, né, a gente está falando também de direitos reprodutivos, sexuais, né, a gente está falando de saúde da mulher, a gente está falando de direito de ir e vir, então o direito da gente poder sair na rua e não ter medo de ser estuprada, né, a gente está falando de direito salarial, de direito na política, de direito na ciência, e aí quando a gente pensa hoje em representatividade, a gente vai para a política, a gente vê que o número, por exemplo, de homens e mulheres é muito diferente, e quando a gente pensa nessas mulheres e a gente pensa entre mulheres brancas e mulheres negras, por exemplo, é ainda maior o abismo, e se a gente pensa em mulheres trans, mulheres PCDs, é ainda maior o abismo, e essa diferença ela vai reverberando em todas as áreas, né? Então eu estou citando aqui a política, mas a diferença no salário é a mesma coisa. Pessoas de gêneros diferentes que vão executar, né, exercer o mesmo cargo com as mesmas tarefas tem diferença salarial. E quando a gente fala da categoria homem para mulher, mas a gente pensa a mulher branca para mulher negra, acontece a mesma coisa, a diferença salarial é ainda maior, né? Então é importante mais uma vez a gente ter sempre em vista, né, não perder de vista essa desigualdade que acontece entre as nossas diferenças, né? Porque o feminismo ele é válido, ele é extremamente relevante, mas ele precisa ser para todo mundo, né? E uma outra coisa que eu peguei na minha cola hoje a gente sabe que a gente ainda tem uma grande diferença na divisão do trabalho doméstico, por exemplo. Então as mulheres elas ainda executam uma dupla jornada de trabalho. Então a gente trabalha fora e a gente também cuida da casa, né? As mulheres que são mães também têm os filhos. Normalmente esse trabalho ele fica sobrecarregado para as mulheres, né? Em que essas desigualdades elas ainda são um abismo, né? As nossas diferenças, melhor dizendo, elas ainda geram grandes desigualdades. E o ideal é que a gente viva num mundo em que a gente não precise mais do feminismo, né? Em que a gente consiga vencer, superar essas desigualdades, que as nossas diferenças elas não sejam sinônimo das desigualdades que a gente vivencia. Então, enquanto essas desigualdades ainda acontecerem, o feminismo vai continuar sendo um movimento extremamente relevante. Mas o livro A Senhora ainda tem muito a nos ensinar sobre o amor verdadeiro. Ele mostra que o amor verdadeiro só pode florescer quando vence a vaidade e o interesse. Mais do que um romance de época, A Senhora é um retrato universal dos conflitos humanos. O que vale mais, o poder do dinheiro ou a força do amor? Essa é a pergunta que José de Alencar deixa ecoando na mente dos seus leitores até hoje. Quem aguenta pra vaquejar eu vou, bota pegada eu vou descer com a boiada, beber e amar. Mais do que Por todos, né? Vou repetir essa parte. A senhora retrata um preconceito. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Aí eu me perdoe, ela. Não, Fernando, não.